Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Keila e vou falar para vocês um pouquinho sobre herança genética, mais especificamente sobre aquela ligada ao sexo, tá? Ah, Para a gente falar de herança relacionada ao sexo, a gente precisa ter em mente que o nosso cariótipo tem 22 pares de cromossomos homólogos e um terceiro par que é o parzinho dos cromossomos sexuais, certo? Um indivíduo biologicamente fêmea é XX e um indivíduo biologicamente macho é XY, certo? Aqui está representado para a gente os cromossomos X e Y, e a gente pode ver aqui que tem uma região homóloga entre X e Y, que é uma região correspondente em ambos os cromossomos, e uma região não homóloga, que é específica de cada cromossomo, certo? Para a gente falar sobre características que estão localizadas aqui nessa região homóloga entre X e Y, essas características essas heranças são chamadas de herança influenciada pelo sexo. As heranças que são relacionadas a genes localizados nessa região aqui, não homóloga de Y, elas serão chamadas de herança restrita ao sexo ou ligadas ao cromossomo Y. Há heranças aqui expressas por genes localizados aqui nessa região não homóloga de X, ela é chamada de herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo Y, certo? Em heranças restritas ao sexo, elas são relacionadas ao cromossomo Y, certo? Naquela região não homóloga, elas também podem ser chamadas de herança holândica e ela afeta apenas os homens, até porque ela é localizada no cromossomo Y, certo? Então ela vai afetar indivíduos de sexo biológico masculino, certo? E todos os homens da linhagem eles serão afetados, todos os indivíduos biologicamente masculinos dessa linhagem eles serão afetados por conta do cromossomo Y, que ele é passado de pai para filho, certo? Como um exemplo disso, a gente tem a hipertricose auricular, que é esse excesso de pelo nas orelhas, que ocorre apenas em homens. Nas heranças recessivas ligadas ao sexo, a gente lembra que herança ligada ao sexo é aquelas relacionadas às regiões não homólogas do cromossomo X, certo? Então, para a gente identificar uma herança desse tipo, a gente vai analisar algumas coisas. Primeiro, a prole de um homem, de um macho, um indivíduo macho, que ele é afetado, certo? E ele cruza com uma fêmea não afetada, os filhos do casal, os filhos machos do casal, todos serão normais. Já as filhas fêmeas, nenhuma será normal. Elas serão portadoras do gene da anomalia, certo? Aí aqui, nesse caso desse heredograma, a gente tem uma portadora, tá? Cruzando com um indivíduo macho normal. Aqui a gente vai ter uma mulher normal, porque essa portadora, ela tem XX, um X dominante e um X recessivo. Esse indivíduo, ele tem um X dominante e um Y, certo? Essa filha fêmea do casal, ela é normal porque ela pegou o X dominante da mãe e o único X do pai, que é dominante também.
esse filho macho, ele pegou o X dominante da mãe e o Y do pai, certo? E esses filhos aqui, eles pegaram o Y do pai cada um e um X recessivo que veio da mãe. Como ela é uma característica recessiva, ela exige homozigose para se manifestar nos indivíduos fêmea da prole, certo? Então, as filhas afetadas, elas necessariamente sempre serão filhos de um macho que já foi afetado. Isso por quê? Porque nas fêmeas, ela precisa estar em dobro. Como é uma característica recessiva, ela precisa estar em dobro. Ela precisa estar nos 2 cromossomos X. Então, precisa X recessivo, X recessivo. E como no indivíduo macho não precisa, ele tem um X só e um Y, e ele não tem um correspondente em Y, o que vier em X vai ser a herança que ele vai carregar, certo? Então, o macho ou ele é ou ele não é portador da anomalia, portador não, ele é ou não afetado pela anomalia. E as fêmeas, a gente tem 3 possibilidades. Ela pode ser portadora, ter um gene que carrega, mas não ser afetada pela anomalia. Ela pode ser normal, não ser portadora nem afetada. E ela pode ser afetada quando os X recessivos estiverem em homozigose no organismo, certo? Exemplos de herança recessiva ligada ao sexo é a hemofilia, que é a deficiência de uma proteína da coagulação, e pode levar a um sangramento descontrolado. O que acontece quando um indivíduo tem hemofilia? Isso aqui é um vaso que ele foi danificado, tá? Isso aqui é uma coagulação comum, normal, que acontece em uma pessoa normal. E aqui é a coagulação que acontece em uma pessoa com hemofilia. Aí aqui, ó, aqui ela é bem tampadinha e aqui não, né? Continua com espaço para sangrar. Então, assim, esse dano do vaso ele não foi reparado, o que significa que esse vaso vai continuar sangrando, certo? A outra herança recessiva ligada ao sexo é o daltonismo, que é a incapacidade ou dificuldade de distinguir cores em condições normais de iluminação, principalmente os tons de verde, amarelo e vermelho, certo? Que são as cores primárias. Aí, ó, tem a cromatia, que é aquela pessoa daltônica que ela não enxerga nenhuma cor, ela enxerga em tons de preto e branco. E aqui são as outras variações, tá?